Olá, tudo bem? Aqui é o Jorge Paulo, mensageiro do mundo espiritual. Hoje eu venho abordar nesse vídeo, junto com o vovô Jeremias, o tema sobre a maldade e a inocência. O vovô vem ao longo do tempo observando lá de cima, depois que ele desencarnou, por muitos anos, que é tão fácil o ser humano ter a maldade dentro de si, né? O vovô sente. Às vezes o vovô até chora um pouco. Porque às vezes o vovô vê lá de cima aquelas pessoas que poderiam ser um pouquinho melhores e não são. Aquelas pessoas que têm poder aquisitivo, às vezes de poder ajudar os outros, que a gente fala de moeda, e não ajuda. Além de não ajudar, ainda distrata, desfaz da pessoa. Aí eu vou ficar pensando o seguinte: o dia que essa pessoa vir para fazer o ajudamento comigo, se vir, vai ser complicado. Eu sei que vai. Mas eu estou esperando, eu estou preparado. Mas eu vou falar o seguinte, que quando o ser humano nasce, a maldade e a inocência já nasce dentro dele. É complicado às vezes, porque quando um filho nasce, ele tem que escolher entre o seu pai e a sua mãe qual dos dois que ele vai querer seguir. Se o pai às vezes foi muito maldoso naquela época, obviamente o filho vai seguir o pai. Se às vezes a mãe foi muito ingênua, foi muito delicada, foi muito difícil assim de querer fazer uma maldade, o vô fala que aquela criança vai seguir talvez a mãe, na sua ingenuidade. Isso tanto faz de ser homem ou ser mulher. Aí ao longo da vida, do tempo, o vô conta o seguinte, que a criança vai desenvolvendo tudo aquilo que a gente chama-se de ou maldade ou inocência. Se ela está querendo puxar o lado do pai, que é um pouquinho mais maldoso, que ela já viu desde o começo lá atrás, aí vai ser complicado. Porque a criança, vocês não percebem que eu vou falar o seguinte, olha, a criança ela percebe tudo o que o pai e a mãe faz, desde o primeiro dia que nasce até os últimos dias dela. Muitas vezes fica difícil de ser corrigido, porque o pai, que nem o vovô fala, ele tem a função junto com a mãe de corrigir aquela criança. Fala assim, olha filho, eu posso ser o que for, mas você tem que ser melhor do que eu. O pai deveria tomar atitude à frente e falar isso para o filho. Olha, eu não quero que você siga nada daquilo que eu fui um dia. Eu quero que você seja sempre melhor do que eu. Mas eu vou falar o seguinte, quando o pai não tem essa força, esse poder, fica difícil do filho assumir toda essa felicidade de não querer ser e praticar toda essa maldade. O filho vê no pai como se fosse um exemplo. Mas às vezes o pai tem que ter autoridade de explicar para aquele filho que ele não pode ser assim. Que ele tem os defeitos que tenha, mas ele tem que assumir os seus próprios itens, os seus próprios lado bom, não o lado ruim. E tem muitas vezes o filho que não consegue seguir às vezes os passos da maldade e se torna na inocência. Esses eu vou falar aqui talvez, não que sejam os mais complicados, esses vão sofrer mesmo. Porque daí na inocência, que ele herdou lá de trás da sua mãe, ou talvez do seu pai, ele vai sofrer muito mais, porque ele não tem a maldade dentro de si, ele só tem a inocência mesmo. Ali qualquer pessoa vai derrubar ele, eu vou falar, com uma palavra, com uma ação, ou com tudo de poder aquisitivo, de moeda que vocês falam. Então a pessoa inocente, eu vou falar o seguinte, ela não perde nada, só que ela sofre mais do que aquela pessoa que tem maldade. Porque a pessoa que tem a maldade, que ela aprendeu a seguir a maldade, se não for no pai dela ou no mundo lá fora, ela vai conseguir se defender com todas as armas que tem, dentro dela e fora dela. Já a pessoa que é mais inocente, que nem eu vou falar, ela já não vai ter tudo esse desenvoltório. Ela vai ter que apanhar hoje e ver, apanhar amanhã e ver. E assim vai. Aí eu vou falar para você, olha a diferença de uma pessoa que tem maldade e a diferença de uma pessoa que tem inocência. A gente precisa ter no pai e da mãe da gente, ter toda aquele amor suficiente para poder conseguir melhorar esse lado da gente, eu vou falar. Dessa forma, eu vou falar o seguinte nesse vídeo, que olha, quem desenvolve a maldade tem que providenciar o máximo possível que for o seu rezador. Correr enquanto é tempo. Aprender a desenvolver tudo aquilo que é bom na sua vida. Não a maldade.
Porque a maldade depois, isso vai comprometer tudo a sua vida lá adiante. E principalmente o que ficou lá atrás. Eu vou falar para o seguinte, que é uma pessoa que carrega a maldade dentro do coração, ela vai ficar imprópria de conseguir atingir seus objetivos. Ela vai ficar adoecida mais rápido, ela vai perder as suas moedas, ela vai ficar sozinha quase o tempo todo. A pessoa que tem a maldade, eu vou falar o seguinte, ela não consegue seguir adiante muito tempo. Se ela seguir, o preço que ela vai pagar depois lá atrás e aqui na frente vai ser muito grande. Diferente da pessoa que carregou quase a inocência uma vida inteira. A pessoa sofreu, a pessoa foi pisada, foi humilhada. Então esse sim é um espírito que eu vou falar que quando chegar para fazer o seu tratamento vai ser mais simples e mais fácil. Porque não importa tudo que ela já sofreu lá atrás, na inocência, do que ela aprendeu. Porque o espírito é inocente. Tem uma alma clara dentro dele. Se ele sofreu, ele aprendeu que o sofrimento dele às vezes era necessário. Ele entende isso. É um espírito que é mais fácil de ser evolução. De ter evolução, vou falar. Então a inocência na pessoa, eu vou falar que é o seguinte, que é a coisa mais linda que pode ter dentro do coração do ser humano. Diferente da maldade. Então a inocência é um presente, eu vou falar que quase divino. Só não é mais divino porque precisa fazer toda aquela provação aqui embaixo para a alma se purificar, para quando chegar lá, se precisar fazer um tratamento, é só umas 2, 3 palavrinhas que eu vou falar com ele. Olha, você já está liberado. O que você já aprendeu lá embaixo, já serviu tudo o de base aqui em cima. Aqui em cima você vai ser só dar uma aprimorada e já está tudo certo. Então o espírito, quando ele é inocente, quando ele passa pela inocência, todas as expiações aqui embaixo, encarnado, ele já vai transformado 80% lá em cima. Então a inocência, por mais que seja um ato de dificuldade no mundo aqui de vocês, eu vou falar, ele é a coisa mais linda que tem, porque é a forma que existe de a transformação do ser humano, que é assim que deveria ser, eu vou falar. Mas como tem que ter tudo, eu vou falar, a sua balança, então, do lado tem todos os filhos que é inocente, do outro lado tem todos os filhos que têm maldade. O trabalho do vô hoje em dia é o quê? É recuperar aqueles que têm maldade. É aqueles que não querem mesmo evolução, não querem mesmo melhorar. Mas de alguma forma, lá no fundo deles, eles sabem que eles precisam melhorar. Só que eles não conseguem mais. Porque eles já aprenderam lá de trás que a maldade é que deixa eles de pé. É mentira, eu vou falar. Muito pelo contrário. A maldade mata eles a cada dia um pouquinho, por os seus atos, pelos seus pensamentos. E ele acaba deixando de existir um dia após o outro. Por isso que eu vou falar o seguinte, olha, o meu trabalho hoje, nessa plataforma de vocês aqui em Terra, é formado dessa forma. É resolver isso que tem dentro de vocês, que é a maldade. Tirar esse negócio que vocês acostumaram desde o ventre da sua mãe lá atrás, visto pelo seu pai, pela sua mãe, ou herança dos seus antepassados, que não continue mais, que acabe. Diferente daqueles que nasceram já com a inocência. Então, eu vou falar que o espírito inocente é o espírito mais belo que tem, quando vai desse plano para o outro. Porque lá ele já vai estar tudo amparado, tudo certinho, tudo arrumado. Vai ser só um detalhezinho para poder arrumar, que é a compreensão. O espírito, talvez, que não vou falar por ser inocente, ele também só precisa, depois da evolução espiritual, ele compreender que tudo que ele passou aqui, todas aquelas dificuldades, foi necessário para que ele tivesse uma evolução maior daquele que tem a maldade. Era só compreender mesmo. Não que ele não compreendesse aqui na Terra. Ele já vai ter que compreender lá em cima. Olha, você precisou passar por tudo aqueles fardos, aquelas dificuldades, para você ter esse merecimento aqui. Aqui o seu tratamento vai ser um pouquinho só. Você já está quase evoluído como espírito divino. Diferente dos que têm maldade. E esses sim vão sofrer. Aí é onde entra o papel do vovô com a vovó. Que é o trabalho que eles desenvolvem hoje lá em cima. Que é fazer o convencimento daquele espírito que não tem aquela maldade. Aceite
que ele herdou aquilo dos seus antepassados e ele viu que aquilo lá era mais forte para ele, e não era, é mentira. Aquilo lá foi sempre a fraqueza dele, ele sabia desde o começo, mas para ele não se sentir mais rebaixado, ele quis aceitar a maldade e não quis aceitar a inocência. Às vezes o vô fala que estava conversando com um espírito que tinha maldade, ele virou e falou assim: olha, enquanto eu estava lá embaixo, eu estava forte, agora que eu estou aqui eu estou fraco. Por que será, o vô fala? Porque lá embaixo você tem todas as escapatórias, aqui em cima não. Aqui em cima você vai estar fraco mesmo. Aqui você precisa fazer o tratamento com nós para que você possa evoluir. Caso contrário, você vai se sentir cada dia mais fraco. Esse é o seu papel. O espírito quem manda é Deus. Mas quem decide quem vai seguir, quem vai ser melhor, é você mesmo. Então por isso que eu vou falar que muitos espíritos não evoluem porque eles não querem evolução. Eles precisam da evolução. Enquanto eles não evoluem, que nem eu vou falar, eles ficam lá nas expiações da vida. Fica lá sofrendo, se for o caso, no umbral ou no lugar mais complicado que você já sabe qual é. Que o vovô nem gosta de mencionar. Então fica esse apelo do vovô. Olha, se você é uma alma inocente, você está no caminho certo. Você só precisa aprender melhor a se defender só. Agora, se você é uma alma de maldade, corrija agora enquanto é cedo. Porque depois pode ser que você não tenha mais tanta facilidade para acertar tudo aquilo. Lá com nós lá em cima. Enquanto você for forte aqui embaixo, lá em cima você vai ser cada dia mais fraco. Mas o lugar que você vai estar aí lá, não vai ser muito tão simples assim. Aqui, a alma que é de maldade, ela escapa por todos os ângulos, né? Porque tem os espíritos às vezes que possam se ajudar. Mas lá em cima com nós não. Lá é totalmente diferente. Lá só tem luz. Lá o alimento é a luz. E mais nada. E tudo quanto é de bonito nessa vida. Então eu vou falar o seguinte, que as almas que têm inocência, tá certo, só precisa aprender a fazer uns melhoramentos e fortalecer bem o seu rezador. E as almas que têm a maldade, precisa simplesmente fortalecer mais do que nunca o seu rezador, aceitar fazer o seu rezador. Se não aceitar aqui, pelo bem, vai ficar complicado lá em cima depois. Aí vai ser por uma outra forma, eu vou falar. E vocês não querem saber como é que é. É muito difícil. Axé.